Beleza? Deixa eu trazer agora o professor Castro Rocha para a gente conversar. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Vivian, bom dia, César, bom dia, Fábio, bom dia a todos e a todas. Vamos lá, professor, a gente mostrou agora há pouco, abrindo bastante aspas aqui, incômodo, né, do Eduardo Bolsonaro com o Walter Salles, com a vitória e com toda a comoção, com tudo que vem se falando, né, com toda a vitrine que o Ainda Estou Aqui ganhou depois do Oscar. Ontem, Jair Bolsonaro também resolveu se pronunciar, fez mais ou menos o de sempre, retuitou uma mensagem que atacava as políticas de apoio à cultura nacional. A gente tem essa mensagem aqui, vou mostrar para depois a gente ouvir a análise do professor. Então, em uma mensagem que fazia menção à captação da Lei Rouanet, alcançando números históricos no começo de 2025, ele disse: o povo sem saneamento básico, saúde e educação, e o dinheiro indo para a classe mais hipócrita desse país. Parabéns aos envolvidos, professor Castro Rocha. Como é que a gente chama isso? Olha, é a estratégia usual da extrema-direita, de um lado, hiperpolitizar todas as esferas do cotidiano, de outro lado, recorrer a uma cadeia sistemática de desinformação. Então vamos lá. Primeiro ponto. Concretamente, Ainda Estou Aqui não lançou mão da Lei Rouanet. O argumento não se sustenta. Primeiro ponto bem objetivo. Repito, o filme Ainda Estou Aqui não lançou mão da Lei Rouanet. Poderia tê-lo feito, sim. O que é a Lei Rouanet? Bem objetivamente, a Lei Rouanet não é uma invenção petista, Vivian. Eu sei que todos vocês sabem, mas para a nossa audiência. A Lei Rouanet foi criada em 1991, no governo Fernando Collor de Mello, logo depois da extinção do Ministério da Cultura. Se chama Lei Rouanet porque o secretário nacional de Cultura era, na época, um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros de todos os tempos, o diplomata, ensaísta e tradutor Sérgio Paulo Rouanet. A lei, então, acabou captando o nome do então secretário nacional de Cultura da época, o Sérgio Paulo Rouanet, repito, um dos mais brilhantes intelectuais que esse país já conheceu. Foi indicado para o cargo por um dos maiores gênios que o Brasil já teve, o ensaísta e diplomata José Guilherme Melchior. Pois bem, qual era a finalidade da Lei Rouanet? A finalidade da Lei Rouanet é o oposto do que dizem os bolsonaristas. A Lei Rouanet retirava o Estado do financiamento direto da produção cultural. Como funciona a Lei Rouanet? Vivian, eu, você, o César e o Fábio, pessoas físicas podem apresentar um projeto para o Ministério da Cultura para tentar inscrevê-lo na Lei Rouanet. Qualquer pessoa física ou jurídica pode fazê-lo. O que isso significa? Se você cumprir os requisitos dos projetos da Lei Rouanet, que são bastante amplos e bastante variados, se você atender aos requisitos, se o seu projeto for aprovado na Lei Rouanet, você apenas ganha o direito de tentar captar recursos junto à iniciativa privada. Na sua essência, a Lei Rouanet era um dispositivo que pretendia retirar o financiamento direto do Estado na cultura, porque era o governo do Fernando Collor de Mello, era um governo que introduz no Brasil, de maneira selvagem, o neoliberalismo que dominou o mundo a partir de 1989. E como funciona? Você apresenta um projeto, se o projeto atende aos requisitos, ele é aprovado. Isto quer dizer que o governo federal colocou um centavo no seu bolso? Não. Quer dizer que o governo federal autoriza a pessoa que teve o projeto aprovado a tentar captar recursos na iniciativa privada. É isto, apenas isto. Agora, vamos lá. Os bolsonaristas sempre dizem assim: mas se é arte, não precisa ser financiada pelo Estado. Vivian, está errado. Posso mostrar alguns dados bem objetivos de como isso está errado? Temos Claro, tempo? temos, por favor, professor. Que bom! Então, César, Fábio, os bolsonaristas agora vão cair da cadeira. Vamos lá. O cinema hollywoodiano não existiria sem financiamento indireto do Estado. Na Califórnia, que é onde fica Hollywood, existe a California Film Commission, que todos os anos, Vivian, acredite, através de isenção fiscal, concede aos produtores hollywoodianos aproximadamente 300 milhões de dólares. Em 2023, foram 330 milhões de dólares que o governo da Califórnia, através da Comissão do Filme da Califórnia, através de isenção fiscal, atribuiu ao cinema hollywoodiano. O Quentin Tarantino, que ao que parece não é exatamente um produtor independente,
Para o último filme dele, chamado The Movie Critic, que ele começou a produzir em 2023, ele recebeu em 2023 $20 milhões. César, $20 milhões. O Tarantino anunciou recentemente que ele está pensando em desistir do projeto, porque ele não encontra a solução ideal para o filme. $20 milhões. Em toda a Europa, a comunidade europeia estabeleceu uma lei de cotas para a tela, de modo a proteger a produção europeia do avanço da distribuição norte-americana de filmes hollywoodianos. Além disso, toda a União Europeia tem mecanismos de financiamento direto e indireto de filmes. Toda a comunidade europeia. O Elon Musk, boa parte da fortuna do Elon Musk é paga pelo Estado americano com o dinheiro dos contribuintes, porque ele tem uma série de isenções e ele tem uma série de negócios com o Estado americano. Fábio, o Elon Musk não seria o homem mais rico do mundo sem o Estado norte-americano, sem a NASA, sem o Pentágono. Agora, vamos lá, o argumento final dos bolsonaristas. William Shakespeare nunca precisou do Estado. Vivian, aí é de rolar de rir. O William Shakespeare tinha uma companhia que estava num teatro, que era o The Globe, que, aliás, foi reconstruído na década de 70 e vale muito a pena visitar. Durante toda a vida da Rainha Elizabeth, o famoso período elizabetano, a companhia do Shakespeare tinha um nome. Sabe qual era o nome, César? Os Homens do Lorde Carmelengo. Mas quem era o Lorde Carmelengo? Era o senhor do tesouro da coroa britânica. Era o responsável por financiar a indústria de entretenimento. A Rainha Elizabeth era apaixonada por teatro, adorava o teatro shakespeariano. Sem o período elizabetano, sem a Rainha Elizabeth, sem o apoio da companhia dos homens do Lorde Carmelengo, nós não falaríamos de William Shakespeare. A Rainha Elizabeth faleceu em 1603, assumiu o rei James, que era o James VI na Escócia, passa a ser o James I na Inglaterra. A companhia do Shakespeare muda de nome. Sabe qual foi o nome, César? A companhia, olha o nome, dos Homens do Rei, The King's Men Company. E o rei James I era apaixonado por teatro. Qual é a primeira peça que o Shakespeare escreve quando o rei da Escócia torna-se rei da Inglaterra? Macbeth. Qual é a história de Macbeth? É de um rei da Escócia. Quem é o vilão? O Macbeth, que mata o rei. É o Bolsonaro e o Trump da época. Quem é o herói da peça? É um personagem, é um nobre, correto, fiel, leal à coroa, chamado Banquo. O rei James havia uma lenda de que a descendência do rei James começava com Banquo. Quando o Shakespeare escreve Macbeth, é para agradar o rei. Ele tinha razão de fazê-lo. A companhia se chamava a Companhia dos Homens do Rei. A famosa primeira cena, com as 3 feiticeiras, 3 bruxas, prevendo o destino do Macbeth. O rei James I, Vivian, era obcecado por ocultismo. Ele tem um livro publicado sobre artes ocultas. Na época se chamava The Art. Quando você falava The Art, era o que nós chamamos hoje de artes ocultas. Quando ele começa a peça com as feiticeiras, é para agradar o rei. Sem o Estado inglês, sem Rainha Elizabeth e sem rei James I, nós não estaríamos hoje falando de Shakespeare. Agora, isso quer dizer que o Shakespeare não era popular e não tinha bilheteria? Tinha, era popular e tinha bilheteria. Mas ele pôde tornar-se popular e pôde ter bilheteria, assim como o cinema hollywoodiano. O cinema hollywoodiano é popular e tem bilheteria. Eles puderam tornar-se popular e tiveram bilheteria porque contaram com apoio estatal. O mundo inteiro é assim, Vivian. Sim. Só na cabeça doente, tornada doente pela radicalidade ideológica dessas pessoas, é que eles imaginam que é possível você fazer arte sem, de fato, um apoio outro. Sempre foi assim, mas não é só arte não, Vivian. Todas as mais importantes inovações tecnológicas do século XX foram diretamente financiadas pelo Estado. Vou dar um único exemplo. Nós estamos agora aqui falando porque existe algo chamado internet, que é o universo digital, não é verdade? A internet é um projeto inicialmente das Forças Armadas norte-americanas para comunicação. Depois tornou-se público. Eu estudei em Stanford. Em 1994, pela primeira vez, surgiu em Stanford, ali no Vale do Silício, uma intranet. Era um experimento de uma internet para a comunidade dos alunos de Stanford. Da onde vinha esse experimento? Do Pentágono. Então,
não existe possibilidade de um desenvolvimento real de infraestrutura sem presença do Estado. Então, o argumento dos bolsonaristas em relação ao ainda estou aqui é absurdo. Não recorrer à Lei Rouanet. A maneira como eles entendem a Lei Rouanet é uma eterna mamadeira erótica para os bolsonaristas. Mas por quê? É importante compreender o porquê. Porque eles desejam retirar o Estado de toda forma de regulação. O sonho deles é o sonho de Javier Milei e de Donald Trump. É o sonho de um Estado sem regulação. Mas um Estado sem regulação, por quê? Para que os crimes que eles cometem permaneçam impunes. É isto. E tem mais um problema, viu, professor? Não é só por isso também, não. É porque eles têm implicância com todo tipo de arte. Porque isso vem lá do fascismo, lá de trás, né? Eles, só precisa lembrar aqui que o Hitler, que se pretendia arquiteto e pintor de quadros, foi muito medíocre, nem foi aceito pela Academia de Belas Artes lá na Áustria, odiava os dadaístas, odiava os cubistas, odiava qualquer tipo de arte genuína. Ele gostava da arte instrumentalizada, que era a arte a serviço das causas do Estado. E eu, só para complementar o que o professor falou, nos Estados Unidos tem uma alíquota no imposto de renda, a alíquota 503C, que é justamente para o cidadão americano doar dinheiro para as fundações, que normalmente são estatais, ou para projetos cinematográficos, e são rios de dinheiro. 750 milhões de dólares na Califórnia, não sei se o dado está certo, o professor tem esse dado melhor do que eu, mas o Estado de Nova York, por exemplo, gastou 700 milhões de dólares incentivando a produção. Então, não existiria Hollywood, não existiria a indústria cinematográfica se não houvesse subvenção oficial muito mais liberal do que a Lei Rouanet. Porque aqui no Brasil, o sujeito, para poder ter esse dinheiro, tem que captar, tem que convencer o empresário a botar dinheiro no filme dele e isentar-se de pagar isso no imposto de renda. Nos Estados Unidos, não tem limite para isso, inclusive, entendeu? Se o sujeito quiser doar toda a sua fortuna para uma obra cinematográfica, pode, não tem problema nenhum. João, e você sabe que tem um aspecto interessante na tua fala e que eu também acho pertinente complementar, que é o seguinte, tem um estudo da Universidade de Queensland que dá conta como o aparato militar, o Pentágono, estadunidense, instrumentalizou diretamente a produção cultural de Hollywood. Então não é só o subsídio financeiro, mas é o complemento intelectual também, de filmes como Transformers, como Top Gun e esse tipo de coisa. E boa parte da mentalidade que a gente vive hoje, em ampla medida, aliás, no Ocidente, vem daí, vem dessa dimensão bélica que as Forças Armadas estadunidenses e o Pentágono foram capazes de introjetar no nosso inconsciente coletivo através de Hollywood. Então não é nem só a questão financeira, né? Existe toda essa dimensão ideológica que também é avançada com muita propriedade. Tem um estudo da Universidade de Queensland que demonstra isso. Que importante, César. Olha, na Segunda Guerra Mundial, na época da política de boa vizinhança, quando havia um esforço grande para cooptar o governo brasileiro para os aliados e não para as forças do eixo, a Disneylandia, a Disney, as produções Disney também foram cooptadas pelo Exército. Surgiu a figura do Zé Carioca. O Zé Carioca era uma figura de aproximação com a cultura brasileira. Então, a mitologia norte-americana não existiria sem o cinema. A guerra do Vietnã, que eles perderam efetivamente nos campos de batalha, eles somente venceram no cinema. Platoon, mas sobretudo os filmes do Rambo. A mitologia do norte-americano que mais explica Donald Trump e a sua trupe de tutti quanti, que eu estou propondo, César, que é uma nova banda de música country. Donald Trump e sua trupe de tutti quanti, que são todos esses. É uma mitologia impossível sem os filmes do Velho Oeste. Então, isso é muito claro que o cinema americano foi fundamental para forjar a nação americana. Em relação ao comentário do Fábio, isso é muito importante. Em 1937, o Joseph Goebbels criou um conceito: arte degenerada. A arte degenerada era toda a arte moderna, de qualquer matiz. Em 1937, em Munique, ele lançou uma exposição. De um lado, ele colocou arte degenerada. Assim se chamava a exposição, Fábio. Arte degenerada. Do outro lado, havia uma exposição de arte neoclássica, que seria a verdadeira arte ariana nazista. Problema que aconteceu na época, 1937. Você pode me dizer, Fábio, qual foi a exposição que realmente atraiu os espectadores? Foi a arte degenerada. Produziam arte degenerada, fingiam que passavam na exposição clássica neoclássica. Por que eu estou dizendo isso?
porque a estética de uma produtora como Brasil Paralelo é neoclássica. O Donald Trump não apenas estabeleceu ontem o inglês como língua oficial dos Estados Unidos, mas estabeleceu um modelo de arte neoclássico como modelo de arte oficial dos Estados Unidos, o que é um eco nazista assustador, porque o que eles estão dizendo é que tudo aquilo que não se adapte à sua concepção de arte é uma arte degenerada. Esses ecos do nazismo nas afirmações de Eduardo Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei são verdadeiramente assustadores. Isso